Hello, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho, Espelho Meu podcast, onde aqui a gente vai conversar sempre sobre moda, sobre estilo, sobre oratória, mentalidade, enfim, tudo que engloba esse universo para que a gente entenda pontos importantes para a nossa construção da nossa melhor versão. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela que trabalha já há muitos anos nessa área de criação, de costura, que entende a importância, né, da gente conhecer o nosso cliente e, através dos tecidos, contar histórias. E aí a gente tem hoje Júlia Lindenberg e eu queria que você se apresentasse para o pessoal também conhecer você. Olá, primeiramente quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu sou Julia Lindbergh, sou diretora criativa da minha marca, sou estilista, modelista, costureira, por trás de tudo, sou eu que estou lá, né? Estou nessa trajetória da moda desde os meus 8 anos de idade, né? Eu comecei a costurar com 8 anos. Foi quando eu fiz meu primeiro curso de modelagem, né? Inclusive que eu sou professora dele hoje, né? Enfim, autorizada. Hoje eu tenho a minha marca, Julia Lindbergh, dei início através do estúdio Jutu, né, que hoje é uma plataforma de aluguel de vestido de festas e noivas, que aí contém as peças da minha marca, né, voltadas com a estética da alta costura, e também hoje tenho a linha casual. E é muito interessante falar isso porque Júlia ela atende a nível nacional, né? Então a gente Isso. tem uma pessoa aqui localizada em Natal, Rio Grande do Norte, mas ela tem todo esse know-how e hoje ela tem, né, um vasto número de clientes. Eu sempre acompanho muito nas redes sociais. Então é muito importante a gente perceber como ter esse cuidado, falar sobre uma moda autoral. É algo que a gente precisa estar sempre trazendo para as pessoas se conscientizarem, para a gente entender que isso também é forma de identidade, é uma forma de comunicação, é uma forma também da gente ter mais autoconfiança. A gente que Sim. lida com o público feminino, a gente está sempre muito envolvido nisso, né? Nesses pilares, eu acho que autoestima, autoconfiança, aí leva para a ideia de estilo, e acho que hoje as pessoas já entendem que tudo que a gente veste comunica. Então, como é Isso. bacana a gente também se conscientizar e valorizar a moda autoral, que é um desafio hoje, pelo menos a nível do nosso estado, muito É, grande, né? com certeza. Hoje eu atendo aqui em Natal e em São Paulo também. Então, algumas vezes ao ano eu estou lá realizando atendimentos, mas tenho clientes não só nacional, mas que moram fora. Então, já realizei vestidos de noiva para clientes do Canadá, da Alemanha, de Portugal. Então, assim, é um processo muito gostoso. E com esse contato de diferentes locais, eu consigo entender muito as tendências. Não estou falando só de moda, mas de comportamento que as pessoas buscam, né, em relação à moda autoral, algo criado para elas. Então, é muito bom poder acompanhar de diversos olhares, né? Diversas perspectivas, tudo isso. E você falando nisso, a gente entende que a moda autoral acaba sendo muito uma ideia de uma expressão pessoal, né? Sim. É como você disse, você tem perspectiva de várias cidades, né, países, e aí você começa a perceber como isso é importante para além do que se Sim. tem hoje, como eu costumo falar, da teoria, das tendências, que nem sempre isso precisa estar tão latente. Você consome, porque você precisa estar sempre atualizada, mas como é importante a gente perceber que a moda autoral também é isso, é uma forma da gente se expressar, da gente poder demonstrar, da gente poder se sentir realmente única em todos os sentidos, né? Sim, a moda autoral a gente não pode confundir de jeito nenhum moda autoral com moda em massa, porque assim são coisas totalmente distintas, que envolvem estudos distintos, né? E a tendência realmente está envolvida em tudo que a gente faz, também na moda autoral, que eu sempre falo. Moda autoral é sim tendência, mas é muito mais sobre essência. Mas assim, eu sou particularmente, eu amo os estudos de tendência, análise de tendência. Afinal, é um estudo antropológico que a gente faz, entendeu? Então é comportamento da sociedade, como as pessoas querem se expressar, se comunicar, é tudo, de local, de momento, de vivências, né? Então, eu amo a parte de análise de tendências, e isso vai estar sempre dentro da moda autoral, mas tem que falar muito mais sobre a essência, seja a minha, seja da marca ou da cliente, e tudo isso junto, porque afinal, as clientes que me procuram se identificam com o estilo da marca, consequentemente com o meu. Então, através disso também a gente vai contar a história da pessoa, né? Seja no sob medida ou então na coleção casual, também a pessoa vai se identificar, né? Então, isso eu sempre bato na tecla, né? A moda realmente é para ressaltar a extensão da personalidade e a história de cada um, né? E pegando o gancho do que você falou, então eu acredito que você consiga entender realmente que a roupa ela pode realmente ser um reflexo da nossa essência, né? E como isso é importante. Eu acho que
é um ato, às vezes, de coragem. Porque, Sim. como você falou, hoje a gente tem uma moda em massa, né? E tá Uhum. tudo bem, né? Sim. Temos, Uhum. isso também é algo que é positivo, né? Num bom sentido das pessoas poderem distinguir. Uhum. Então, como é importante a gente trazer isso no sentido dessa unicidade. No meu trabalho, eu sempre trago muito essa questão de você se conhecer, de você ter o autoconhecimento. E vestir-se de si mesma é um desafio hoje para nós É. mulheres, porque a gente tem um grande foco numa moda que é muito em massa, num consumo em massa, e eu brinco que é um cara crachá. E Sim. trazer isso também a título de conhecimento para as pessoas que vão nos assistir, para clientes em si, eu acho que é um papel muito importante para a gente que veste essa marca, no sentido de moda autoral, que valoriza, porque as pessoas precisam ganhar esse conhecimento e entender que isso é um ato de coragem e é também um reforço de autoconfiança. Eu vejo muito disso. Assim, eu tenho peças suas, né, da linha Uhum. casual, e assim, aonde eu vou, as pessoas gostam, mas talvez as pessoas não tenham tanta coragem de vestir porque talvez algum artista não usou, entende? Tem Sim. muito disso também. Eu falo assim, Sim. gente, mas, tipo assim, é a cor que eu gosto, é o modelo que me valoriza. Eu gosto, gente, é uma pessoa daqui da nossa cidade, vamos valorizar isso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Sim. Então, a gente vive um papel hoje que eu acho que a gente, a título meu, como comunicadora, como uma pessoa que está lidando com histórias de mulheres, como alguém que também influencia, porque eu acho que todos nós somos influenciadores, a gente precisa também trazer isso a público para as pessoas entenderem e realmente valorizarem um trabalho como o seu. Sim, Ju, eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu já passei, né? De pessoas, quando eu falo assim, eu sou estilista, né? Que sou da área de moda, vira pra mim e fala, você vai me condenar que eu só uso preto, que eu só uso tal cor, que eu só uso jeans. E eu falo de forma alguma. Eu acho, inclusive, muito interessante, afinal, a escolha de usar uma peça, né, lá no início do dia, realmente, dessa praticidade, poupa nosso restante do dia Sim, de outras decisões, né? Então, isso são estudos que falam, né? Eu realmente respeito e acho o máximo. Porém, é uma liberdade muito grande quando você realmente consegue se vestir de você, se reconhecer na roupa que você usa e conseguir comunicar o que você quer. Então, eu sempre falo, é muito bom que a pessoa tenha essa liberdade de ir testando. Claro que com uma consultoria de moda a gente pula esses testes do que gostou, o que funcionou, o que não funcionou, né? Mas a pessoa viver vestindo apenas as mesmas roupas, ou o mesmo cabelo, ou a mesma coisa, é ótimo você saber o que funciona pra você, mas é tão libertador e é tão bom até pra nossa autoestima. Tem um retorno disso, de você estar vestindo uma peça única e a pessoa e você ser elogiada. Eu, no meu caso, né, sempre eu gosto muito de valorizar outros trabalhos autorais, de bolsa, de acessório, de roupa. Faço questão de roupa mesmo, mostrar, sempre falar assim, a pessoa elogia, muito obrigada, é de um design, é de um designer daqui, um design lá de Fortaleza, um design de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, sempre faço questão de falar que é importante. A pessoa vai perguntar, você vai mostrar. Ou então, quando sou eu mesmo vestir minhas roupas, obrigada, eu que fiz. Como se nada, né? A pessoa, menina, assim. Aí eu vou explicar, né? Que sou estilista, que crio. Então, isso é muito importante, sim. E eu acho que as fast fashion têm seu papel, né, tudo, mas, assim, é tão legal quando a gente valoriza o que é daqui, né? Eu sempre falo pra gente, sempre pensando nacionalmente e reduzindo isso. Por exemplo, gosto muito de comprar na Shopee, gosto muito de comprar na Shein. Busque lá o que tem bandeirinha do Brasil, que você sabe onde foi feito, para isso. começo de história, né? E em relação a trabalho mesmo, e matéria-prima e tal, você Sim. já tem mais conhecimento. Depois pense regionalmente, pense ali no, onde você mora no Nordeste, pense no seu estado, na sua cidade, que cada vez mais você sabe a procedência daquelas peças e sabe o processo criativo também, né? É mais fácil você acompanhar isso. Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas acabam que não sabem, mas hoje a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes que a gente tem, né? O meio Sim, ambiente ainda sofre muito. E aí sim. as pessoas fazem assim, mas se eu comprar a calça da pessoa que faz no meu bairro, às vezes é preço mais caro, mas tem um Uhum, valor, que as pessoas sim. precisam entender a diferença entre Alguém preço e paga. valor. É, Então, o preço possa exato. ser que seja mais caro, mas o valor da pessoa ter dedicado aquele tempo para costurar e não é uma peça qualquer, é praticamente se já não for uma sob medida. Então, tipo assim, Isso. cara, você tem uma calça sob medida, É. ninguém vai ter, tipo assim, uma peça sob medida
é uma peça É, fantástica, é algo incrível, é algo único, é aquela coisa que realmente valoriza o seu corpo. E eu falo isso porque às vezes as pessoas compram nas fast fashion e faz, eu não sei porque eu compro em tal loja e nunca fica bom. Aí você vai para onde? Para costureira. Para o quê? Para ela é, fazer um sob medida, exato. para ela ajustar, para deixar aquilo de acordo com o seu corpo. Aí quando você vai ver é o preço de ter esperado a pessoa fazer, é o É, tempo. Então, tipo assim, isso tem um valor muito grande que as pessoas ainda precisam se conscientizar com para certeza. valorizar muito, né? E aí, pegando um pouquinho essa ideia que você falou da moda autoral, é, a moda autoral, eu acho que às vezes ela carrega um pouquinho da essência do criador. Então, eu acho que parte das suas obras de arte carrega Uhum. um pouco da sua essência. E aí, você acredita que essa sua autenticidade, essa sua essência, ela consegue sim ajudar mulheres a realmente se conhecerem mais? Como é para você esse processo? Como você se sente com essa responsabilidade também? Sim, então, como eu trabalho com alguns serviços distintos, seja sob medida, seja a criação da minha coleção, né? Eu acho o máximo. Como antigamente eu pensava, nossa, eu amo minhas clientes, eu sempre falo assim, eu amo. Pode parecer exagerado, assim, mas eu fiz. Pô, quem mais ali é algo que você se dedica tanto, a gente que vive disso da moda, né? A gente ama tanto isso. E são pessoas que realmente compram a nossa ideia, que acreditam, que gostam, que falam. E aí. Eu sempre falei desde o começo, eu fiz, poxa, eu gosto tanto dessa cliente, eu me identifico tanto com ela, isso é tão legal. E eu fiz, gente, ao contrário, ela veio até mim porque ela também se identifica comigo, com o meu estilo, com o meu, não só o estilo de vestimenta, mas às vezes é o estilo de vida também, Sim, né? Então, eu sempre achei isso o máximo, né? Que elas se identifiquem comigo, isso sempre vai acontecer, afinal, minha marca tem sua identidade, né? Então, quando eu trabalho com o sob medida, né, falando do sob medida, é muito legal porque, por exemplo, noivas, às vezes sejam convidadas, a pessoa quer passar uma informação, madrinha, né, elas querem passar uma informação. A noiva, ela quer muito também contar a sua história. Como eu falei, eu tenho muitas noivas que são de fora do país, e acho que praticamente todas elas são daqui, são potiguares, que hoje moram fora já há muitos anos. E elas falando assim que eu quero contar a minha história, de onde eu vim, eu quero que seja feita aí, meu vestido, né? Independente de onde ela for casar. E eu sempre busco conhecer muito a pessoa, essa parte de estudo, né? A moda autoral é pesquisa, é escuta, é tradução do que a pessoa é e do que ela fala em uma roupa. Então, isso é muito legal. Nesse processo sob medida, eu quero saber como foi o pedido, quanto tempo estão juntos, como é o casal. E ao longo do processo também vou conhecendo. Se tiver uma sugestão a mais para o vestido, eu coloco, porque o vestido tem que traduzir isso. Então, já coloquei elementos no vestido que as flores de Xanana, né, que são daqui sim. da nossa cidade, que a pessoa queria muito representar isso. Já coloquei, desenvolvi um drapeado inspirado em peneiras de palha, né, que é daqui. Isso levou pro resto do casamento. Foi o bolo com essa temática, foi o vestido das daminhas. Então, ou que algo que seja muito simbólico pro casal, né, seja uma orquídea, Isso. né? Para quem não sabe, eu fiz o vestido de noiva de Ju, né? E a orquídea é muito importante, né, na história do Sim. casal, muito linda a história. E foi desenvolvido o arranjo pro cabelo, apesar de não ser minha especialidade, arranjo de cabelo. Desenvolvi para ela uma orquídea. Pois é, e assim, já ia pegando o gancho também, como é importante a escutativa, né? Eu Uhum. ia citar esse exemplo, assim, no meu trabalho também, eu sempre prezo muito pela escutativa. Eu costumo falar que eu não trabalho com moda, eu trabalho Uhum. com histórias, né? E a moda, ela sempre vai ser uma ferramenta. Então, pensando muito nessa ideia da escutativa, eu já passei por esses processos com você, então acho que é um diferencial e eu acho que a moda ela precisa ter isso muito latente, a escutativa, né? Uhum. Quando você pergunta, quando você conhece, no meu caso a gente foi elaborando o vestido e é sempre a minha dor, né? Que eu queria Uhum. algo para o cabelo e Isso. eu não achava nada. E assim, você me trouxe muitas opções, mas ainda não é isso, ainda não é isso. E eu sempre Uhum. gostei muito da moda, né? No sentido daquele trabalho do handmade, aquela coisa assim, poxa, Uhum. eu no início pensei em alguma coisa que minha sogra pudesse fazer, porque ela é do Seridó, então todas as mulheres são costureiras, então eu queria muito algo que ou fosse feito por ela, ou que Uhum. remetesse essa valorização do trabalho, né? E foi uma das coisas Sim. que quando eu decidi fazer o casamento, tudo, eu não abri mão. Eu Uhum. preciso que isso seja feito
por alguém daqui e tudo. E quando a gente foi conversando, descobri que você tem um Sim. pezinho também no Seridó, que bacana É. isso. E assim, como é importante, né, a gente ter a escuta ativa para que a gente possa realmente conseguir trazer esse diferencial do mercado, né? E como você disse, você conhece a sua cliente através das perguntas, de tudo, como isso é especial. E no meu caso, você acabou criando, né, um adereço de cabelo, que a partir desse adereço foi criado também a joia, que eu também não tinha, Hum, que foi, né, o meu brinco também. sim. E assim, acabou que foi perfeito. E a partir disso, a gente também teve a decoração do bolo, que era uma orquídea. Então, a gente conseguiu trazer tudo isso que a gente queria a partir, né, de um simples adereço que poderia ser quase nada, mas aí isso deu a definição e o norte para quem ia fazer o cabelo, para o penteado valorizar aquilo, e realmente foi o ápice que até hoje se comenta, né? Não É. só do vestido, não só do adereço, mas também dos brincos, né? Que também Sim. foi, tem a ver com moda autoral, né? De certa forma, é uma marca da nossa cidade que Uhum. fez e que foi fantástico. Então, para a gente poder ver como a escutativa, ela é muito importante, né? Exato. E isso que eu falo, Ju, às vezes, tipo, numa primeira reunião, apesar de eu fazer uma série de perguntas, às vezes por N motivos, às vezes a noiva tá ali acompanhada da mãe, fica assim com vergonha de falar, de ser mais romântica, de falar sobre sua relação. E às vezes ao longo do processo a gente vai conhecendo um pouco mais a pessoa, vai conhecendo o casal, e eu não deixo de sugerir, de dar, assim, algumas outras alternativas para acrescentar isso ou mudar aquilo. Então, o seu caso foi muito disso, e você falando, ai, só acho os mesmos apetrechos de cabelo de sempre. É Isso. tudo igual, é tudo igual. E eu fiz, Ju, tenho algo na minha cabeça. Não sei como vou desenvolver, mas eu vou desenvolver e você vai ver mais ou menos o caminho que tá tomando. E foi isso, e realmente foi um diferencial. E até eu, a gente é da moda, a gente visualiza tudo, mas assim, eu vi ali na sua cabeça e depois no meio da festa teve a mudança de posição dele. Gente, tipo, incrível, né? Assim, a gente consegue ver como tudo fica perfeito e faz muito sentido. É, e assim, é muito especial que hoje eu acabei ficando com o croquis, né? Então é emoldurado o croquis e o adereço, né? E a fita que vem com o Julia Lindenberg do vestido e tal, tudo, tá tudo lá emoldurado, para realmente eternizar, né? Porque É, é um momento muito especial. E assim, como foi um diferencial para mim? Você simplesmente não só desenhou o meu vestido, mas durante aqueles meses, para as pessoas entenderem como esses meses são importantes para a gente ir se é, conhecendo, para você entendendo, não é só chegar, vou fazer o vestido e pronto. É todo um processo criativo. Então, sim, é o que eu falo, não é a questão do preço, é a questão do valor. Como esse processo criativo, ele é muito importante. é, E como isso é um diferencial, não só para a sua marca, mas para a gente ter algo que seja nosso. E era um dia tão especial e eu queria que fosse realmente algo único, não se não fosse comum, que não sabe, eu queria que fosse algo que eu pudesse assim, isso aqui foi pensado para mim, então, é. isso eu acho que é o que dá pra gente aquela ideia de assim, isso aqui me representa, isso aqui é autêntico, né? E Ah, eu acho que Ju, isso é muito especial. com certeza. E assim, eu vejo que essa, como você falou, essa parte da escuta é muito, muito importante em todos os aspectos da vida, né? Não somente no nosso trabalho, escutar cliente, mas em todas as relações. E essa parte com as clientes, a identidade da minha marca tem muita identidade regional, né? Então, eu tenho, quando eu desenvolvo para mim ou para pessoas mais próximas, que eu conheço bem, assim, né? Eu sempre faço, por exemplo, referências ao cacto, né? Referência ao nosso sertão, referência ao mar, tem muita referência ao mar, então, o nosso vestido oceano. Então, isso tudo, esse conjunto, né? A ideia é exatamente mesclar sofisticação, criatividade e essa identidade regional. Então, você vai no meu acervo, para quem gosta de pedraria, não vai ser o estilo, porque não tem peças bordadas de cima a baixo, né? Não, mas assim, quando a pessoa gosta, diversas pessoas, formandas principalmente que gostam de um Sim, bordado, e manda uma referência. Eu fiz, você está aberta a ter apenas pontos de luz ou alguns outros estilos? Tô. E a pessoa que jamais, nenhuma referência era mais minimalista, acabou acatando, né? Afinal, também, quando a gente fala de vestidos de estética mais minimalista, na verdade, nem de longe são porque são mais simples. Na verdade, pelo contrário, às vezes são muito mais complexos de fazer. Como é o caso do seu, as costuras têm que estar todas muito evidentes. Se não, às vezes, né, uma renda vai por cima de uma costura, não dá para ver. Enfim, então são coisas que realmente exigem, né? Júlia, muitas vezes a gente acaba inconscientemente seguindo as tendências, né? E Uhum. aí, para você, como é que você acha que essa moda autoral ela consegue ajudar nós mulheres a gente se libertar desse efeito manada? Então, as tendências são inevitáveis, né? Como eu falei, como eu lido com moda autoral,
Agora falando da coleção casual. Como eu já falei, moda autoral é muito mais sobre essência do que tendência. Mas ainda assim sempre vai ter uma tendência. Tendência é esse estudo, né, que a gente tem. Então, mesmo que a gente tenha uma peça única, né, a gente vai sempre ter um shape que é atual, que é a tendência, ou vice-versa, vai desenvolver um shape para algo que também é em tendência, porque tem que expressar a sociedade no momento, não somente a Sim. pessoa, mas a sociedade, o momento que a gente está passando. Então, tudo isso tem que ser atrelado, né? Em relação a tendências, o que eu falo é o seguinte, às vezes, principalmente hoje, com essa aceleração de tendências, é tudo muito divulgado e tudo muda muito rápido, né? E eu até, na verdade, em dado momento da minha trajetória, do ateliê, eu fiquei frustrada porque eu não conseguia acompanhar. Mas é impossível acompanhar do jeito que está É. hoje, você tendo um trabalho, assim, que realmente é mais lento, né? É um trabalho que é mais lento, porque exatamente eu penso em todas as minhas coleções da parte da casual, elas são praticamente fixas. Entram poucas peças e saem algumas poucas peças, mas aquelas ali você sempre vai encontrar lá, né? A ideia é que seja mais sob demanda mesmo, então a gente tem poucas peças. Se a pessoa quiser em outra cor, a gente desenvolve para ela. Se quiser em outra numeração, vai lá provar uma, quer uma maior. Então a gente faz mais sob essa demanda. Então, realmente, a fast fashion sempre vai existir, né? Tem a questão de sustentabilidade também, que às vezes nem sempre é a melhor alternativa, mas sempre vai ter, e o ideal é a gente consumir com consciência de todas as formas, não só sustentável, mas em relação ao financeiro mesmo, para que a gente saiba, né, como atrelar, como ter isso no nosso armário, né? Sem exageros Sim. e conseguir usar de forma inteligente, né? Eu atrelo muito o que você está falando, a questão da gente entender a importância desse consumo consciente, também o consumo de marcas autorais como um verdadeiro ato de estilo, né? Uhum. E assim, mesmo que a pessoa não consuma, né, de marcas autorais, mas eu acho que trazer essa identidade para suas peças também é muito legal. Eu tiro por mim, né? Minha mãe costura mais assim peças básicas. Hoje minha sogra costura, faz muita coisa para mim. Mas desde pequena eu sempre tinha aquele desejo de mudar. Eu mudava, nem que seja o botão da blusa, mas eu tinha que mudar, porque eu queria que aquilo tivesse mais o meu jeito. É como eu falei, é um ato de estilo, é uma forma de eu mudar, é uma forma de eu trazer um pouco. E eu acho que isso é legal também, né? As pessoas entenderem como é importante a gente trazer essa nossa essência, a nossa identidade. E eu acho que mesmo que você compre uma peça, você troque apenas os botões, mas eu acho que você já trouxe a sua Sim. personalidade. Como isso é importante, né? Das pessoas perceberem, É, entenderem isso. E é muito legal porque a gente vai trazendo mais a nossa autenticidade, né? Eu acho que é muito disso. A gente trazer essa consciência que a moda, ela precisa ser mais interligada com você do que você para com ela, né? A exato. gente tá num mundo das pessoas acham que, alguém falou que isso agora é moda. Tendência, que às vezes as pessoas não sabem o que é moda e não sabem o que é Uhum. tendência. Mas a gente precisa entender que sim, o que eu gosto. Eu acho que é muito do que o verdadeiro papel da consultoria de imagem hoje no mercado é para ser. É ensinar a pessoa a se conhecer, para que a partir desse momento ela comece a ser, eu sei o que eu quero, para ver sua coisa assim, eu sei o que me valoriza, essa saia, essa calça, essa blusa, para também ela não chegar para você e comprar a sua coleção inteira, É, mas também ficar com aquilo guardado, parado. parado. Eu acho que também não é o seu desejo, porque eu acho que você é a mesma coisa comigo com relação às cores. Você quer que a cliente compre e ela use direto as suas peças, porque ela é a sua maior propaganda. É, Ela com feliz, ela certeza. vestindo, é isso, eu costumo falar, as cores é do mesmo jeito. Se você faz só porque é uma moda, coloração pessoal, cara, não me interessa, porque a minha melhor propaganda é a cliente entender realmente, fazer aquilo de uma maneira consciente e ela tá por aí afora feliz, usando É, aquilo com um sorriso no rosto. Isso é importante. Ela é o meu maior outdoor. é, Se ela fizer isso e não se sentir bem, não se reconhecer, cara, eu me sinto frustrada. é. Porque eu gosto de ver esse brilho, eu gosto de receber as fotos, eu gosto de dizer, Ju, hoje eu provei X cor, cara, eu nunca tinha usado e eu amei. Então, assim, é muito dessa conscientização que a gente precisa fazer, é muito de uma, acho que mentalidade também. Hoje a gente fala muito sobre posicionamento, né? E as roupas também fazem parte desse posicionamento.
mas a gente entender que a roupa ela tem que nos abraçar. Eu sempre falo muito isso, né? Quando as pessoas fazem fotos profissionais, com aquelas roupas, aquelas coisas, mas você olha, parece que a pessoa é um mero cabide. Gente, posicionamento, imagem profissional, tudo isso tem que lhe abraçar, tem É. que ser pertencente a você. E um processo gostoso também, né? Tem que Isso. ser, porque, como eu falei, quem às vezes é muito fechado em tal tonalidade, em tal estilo de peça, eu sempre falo, ai, se arrisque, mude cabelo, mude roupa, teste. Com a consultoria, a gente pula tudo isso. Isso que não gostou, o que gostou, então isso a gente pula. Mas que realmente a gente se reconheça, porque isso é tão bom. Eu acho que todo mundo, em dado momento, mesmo a gente que é da área, a gente tá assim, ai, quando a gente, geralmente, pra mim, é quando eu preciso passar por uma mudança. E às vezes essa mudança é muito no físico. Por exemplo, um corte de cabelo, pra mim, expressa muito essa mudança, no meu ambiente que eu tô passando, Sim. né? Então, isso é muito importante para que a gente se conheça, para que a gente passe por mudanças na vida, né? E aí, essas questões de, por exemplo, de coloração, eu acho muito interessante. Eu sempre falo que, às vezes, muito expressa a gente nosso dia a dia, né? Quem a gente é, mas também é o nosso dia a dia. E o que eu sempre falo, às vezes eu não tô muito bem, tô meio borocochô e eu vou colocar uma cor, porque eu preciso internalizar isso. Então, todas as nossas vestimentas, o nosso estilo, é o que a gente passa. E é muito interessante que as pessoas passem por isso. Tô com amarelão, às vezes nem sempre eu tô bem, mas isso consegue. É como todas as ideias do yoga, né? Que o pessoal fala que Isso. são posições que a gente faz para afetar o nosso interno. Então, é roupa que eu uso para afetar o meu interno. Então, isso nos ajuda a autoestima. É um autoconhecimento muito importante, que vai É. afetar outros âmbitos da nossa vida, né? Então, Eu costumo falar que a gente ter esse conhecimento de cores expande, como você falou, né? Porque a coloração, ela não se resume só à coloração. Envolve a psicologia das cores, tudo que a gente usa. E assim, se a gente for pensar, as cores, elas estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. é, Então, se hoje você vai fazer uma dieta, se seu prato não for colorido, ele não lhe dá vontade de consumir. Você não é, sente desejo, né? A gente é muito visual, somos seres visuais. Então, a gente precisa é, entender que a cor é uma forma da gente se comunicar. Para você sair de casa, seja de táxi, de Uber, de carro, você precisa de uma sinalização na estrada, você precisa de um sinal para saber se você para, se você segue, opa, estou em alerta. Então, as cores, elas estão o tempo todo comunicando. é, E é uma ferramenta incrível para você comunicar a você. Se, mesmo que você não experiencie coloração, mas se você começar a procurar sobre a psicologia das cores, você vai entender que inconscientemente tudo que a gente veste também remete a essa afeta. questão, Com tem esse reflexo certeza. das cores. Eu costumo brincar. Quando a gente tá mais borocochô, mais triste, existe algumas cores de alguns estudos que mostram que as pessoas às vezes escolhem mais inconscientemente. Da mesma forma como a gente tá mais animada, mais feliz, tem algum grupo de cores que a gente também acaba consumindo mais, porque ele reflete como a gente está se sentindo. É. Então, é um autoconhecimento maravilhoso também. Gente, eu vou dizer uma coisa, né? Da vivência lá do nosso showroom, da Sim, parte de aluguel, o que a gente vê. Quando as meninas chegam com a cartelinha, né? Tipo, sim, quero essas cores. E o máximo que a gente acha. Claro que tem algumas que acabam, porque essa parte de coloração é exatamente para libertar e para isso. autoconhecimento, não é para Aprisionar. aprisionar ninguém, não. Então, assim, a gente vê claramente, eu quero essa cor. Quando a pessoa já vem com outro conhecimento, porque às vezes faz online, às vezes é um serviço, seja lá qual for, é um serviço mais enxuto, né? Que Sim, passa a sua cartela e pronto. Tem gente que faz até pelo chat hoje, que eu nunca recomendo. isso. Eu sempre falo, não faça isso. Então, às vezes a pessoa vem mais limitada em relação a isso. Mas quando a pessoa vem com conhecimento, por exemplo, chega cliente de Ju, chega cliente de consultoras realmente são muito boas, assim como Sim, você. E fala, e sabe, porque quando a gente tá lidando de festa, a gente sabe que é um dia diferente do nosso dia a dia, que a gente vai estar maquiada, que mesmo que a gente não tá com uma cor que não nos valorize muito, a gente vai estar com um brinco às vezes mais isso. pesado, que pode puxar mais pra uma cor que vai nos valorizar, a maquiagem também vai contribuir. Então, é um dia que às vezes a gente tá mais livre do que os demais, mesmo que a cor não favoreça Sim. tanto, né? E isso é muito legal ver. A gente vê nas clientes lá, quando chegam muito limitadas naquilo e quando tem um conhecimento que passou por um processo de consultoria, de imagem, né? E que sabe que, não, mas eu posso usar isso aqui no brinco. Porque lá a gente também faz um serviço de Sim. styling, como é um horário agendado, a gente dá toda a atenção para a pessoa ali. Então, a gente vai mostrar opções de acessórios, quer entender que informação ela quer passar naquele dia, né? E quando a pessoa já vem direcionada para aquilo, é muito interessante. Muito É, interessante. e o processo das cores, assim, ele é bem grande, né? E a gente tem muitos.
pontos a se falar sobre as cores, né? Então, existe também o círculo cromático, que é uma forma de a gente fazer muitas combinações Uhum. legais também, eu costumo falar isso. Então, a gente tem coloração, a gente tem o estudo da psicologia das cores, a gente tem a ferramenta do círculo cromático. Então, são coisas completamente diferentes, mas que a gente pode, conhecimento, unir ou não, pode ter separados. Mas que proporciona isso, é como você falou, é uma liberdade que a gente tem. Eu, pelo menos, parto do princípio que fazer coloração pessoal é uma libertação. É. Porque você não precisa mais seguir o efeito manada. Você segue o que é Uhum. bom para você, o que valoriza você. E às vezes as pessoas não entendem, mas algumas modelagens, quando a gente usa, que valoriza o nosso formato do corpo, com a nossa cor, que valoriza a nossa beleza, ela potencializa de um jeito gritante. Com Do certeza. mesmo jeito, quando a cor não favorece, às vezes a culpa não é da modelagem. Às vezes é muito Uhum. mais da cor que sabota. Porque É. são estudos comprovados, né? Hoje os estudos da coloração pessoal têm mais de 120 anos. Então é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Veio dos primórdios. Então, assim, é muito interessante a gente pensar como isso também é história. E como você falou, a gente tá no meio das pessoas também precisam entender que a moda em si, ela é história, É. né? Então, eu já tive um professor, João Braga, você deve conhecer, Sim, com certeza. fantástico, É. maravilhoso, e eu sempre aprendi muito com ele isso, né? A moda, ela tá totalmente correlacionada à história. Então, vamos também começar a entender, né? Então, como É. você falou bem no início da nossa conversa, a gente tem alguns profissionais que se chamam hunters, né? Então, eles estão para Uhum. isso, é o que você falou, estudam tendência, mas estudam o É. comportamento, estuda tudo, o quanto você compra, o que você consome, como consome, por que consome. Então, assim, tem também um universo incrível por trás, né? É. Como é interessante isso também. É, moda é história e é para contar a história também, Isso. né? Então, isso é, nossa, é muito incrível, tudo que envolve, né? Às vezes quem não é da área acha que é um pouco mais superficial do que É, do isso. mesmo jeito que eu lembro que quando eu fui fazer o meu vestido de casamento, as pessoas não conseguiam entender a demora, o processo. Acho que foi uma média de 6 meses, eu É. acho, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fechei. Foi o espaço e foi com Júlia. Hum. Porque tinha esse tempo, né? E assim, acho Sim, que é um tempo até meio que limite, né? 6 meses. é. E essa, não, isso aqui demora para fazer um vestido de casamento. Eu disse, gente, tem todo um processo por trás, tem todo um É. estudo, tem todo um universo. Ela tem que pedir o tecido, ela tem que saber, tem que definir aquilo para metragem, e vai ter não sei quantas provas. E para que isso? É só um vestido. Não é só um vestido, né? É É. algo que eu fosse vestir realmente para que naquele dia, por ser um dia É. especial, é importante, mas eu realmente me vestisse, me olhasse no espelho e disse assim, nossa, tipo assim, hoje eu É. realmente sou a estrela da noite, É. né? Apesar de que quando a gente é noiva, a gente já é, mas é diferente, porque a gente tem que entender que quando, pelo menos eu, quando fui noiva, eu queria ser a estrela da noite primeiro pra mim. Eu queria poder me olhar no espelho e me achar incrível, entende? Para que depois, quando as pessoas viessem reforçar aquele comentário, você tá linda, que perfeito, Você aquilo já realmente, sabe. eu, tipo assim, só inflar É, mesmo o ego exato. nesse sentido, porque eu acho que é aquilo de você entender o vestir, É. né? E, Pra mim. e não só naquela noite, mas olhar os registros e para Isso. sempre E ter se aquela. É, reconhecer, exato. né? Para Isso é muito sempre. importante. E o que eu sempre falo, até da parte de, né, moda autoral, em relação aos prazos. Por exemplo, às vezes fala, ah, é porque tal valor, não entende os custos, não entende o que significa aquilo, né? E eu sempre falo, para ter noção, eu passo a média de 10 dias úteis para enviar um orçamento, que é em referência ao croquis. Então, são Sim, 10 dias úteis para desenvolver um croquis, né? É o máximo, né? O tempo máximo. Pode ser que, de repente, no outro dia eu tenha um gatilho que, gente, isso aqui faz todo sentido. Acabou, é Ju e é pronto. processo criativo, né? Mas às vezes eu gosto de voltar aos estudos, vou lá estudar algum outro item, ver a história daquela pessoa, né? Então, é um processo criativo que é importante ter esse tempo, né? E aí, geralmente, de confecção, tem o tempo de pedir tecido e tudo. De confecção, eu coloco em média 3 provas, que começam mais ou menos 3 meses antes do evento. Porque a noiva também, a noiva formanda, passa Sim, próximo do evento, tem muita mudança de medida, né? Que às vezes nervosismo e tudo, então não adianta verdade. também fazer muito tempo antes. Mas é muito importante esse período, assim, e é muito gostoso. E é um período que, ao longo também das provas, às vezes, continua o processo criativo. Então, se eu vejo alguma mudança, tem algum gatilho novo, alguma coisa, também eu não vou deixar de sugerir. E a pessoa também, né? A partir do que ela me fala. Então, isso tudo é uma construção muito legal mesmo. É muito importante, porque eu acho que a gente acaba que fortalece através, né, disso, não só a nossa autoconfiança, mas a nossa autoestima, que eu acho que hoje são pilares essenciais para quando a gente fala da questão da imagem profissional, né? A gente Sim.
Se fala muito hoje da imagem profissional, se fala muito isso, é uma das coisas que as pessoas me perguntam mais. E eu sempre vou dizer, antes da imagem profissional, a gente tem a nossa imagem, como o pessoal usa o termo, né? O CPF antes. Uhum. E aí, se você não se sente bem, não tem como você construir a imagem profissional. É. Então, como é importante a gente ter essa autoestima, essa autoconfiança muito bem equilibradas, que eu acho que lá em cima, acho que é um desafio, né? Porque nós somos humanos também, temos É, sentimentos, sensações, exato. emoções, mas como é importante a gente buscar esse autoconhecimento, como é importante a gente valorizar essa questão da moda nesse sentido, como é importante a gente também entender que isso é uma forma da gente transmitir, às vezes, mais Sim. credibilidade também, né? E essa questão de autoestima tá, na verdade, principalmente para nós mulheres, que é uma cobrança, né, maior, enfim, são padrões exigidos. Na verdade, é muito relacionado à nossa saúde mental, É. né? Porque mesmo que você, ai, não ligo, isso, aquilo, é muito importante. Então, assim, a gente se veste para os outros, mas é muito por nós, né, que a gente deve tá. Isso que eu falo em relação a se vestir de forma mais criativa, mais divertida, explorar mais isso. Então, podem ter julgamentos, pode ter gente que vai amar, pode ter gente que não tanto, mas quanto mais a gente cria essa segurança, essa autoconfiança, é muito importante para nossa autoestima e nossa saúde mental, né? É, e você falou uma coisa boa, assim, eu acho que ao longo desses anos também que eu venho trabalhando com o público feminino, é uma das coisas que eu mais vejo é a questão da mentalidade. Assim, em alguns serviços hoje a gente tem um momento meio que eu brinco que parece terapia, mas não é. Mas é onde ali eu vou conhecer, eu vou perceber que se a cliente tem gatilho, se não tem, até se a cliente está preparada para viver esse processo. Porque, assim, nós mulheres temos muitas interferências, no sentido que às vezes você cresce e a sua mãe faz, vai usar isso aqui, só pode, não pode usar isso, porque isso tem cara de não sei o que, isso fica com cara de não sei o que lá. Todo mundo tem alguma história assim para contar. Uhum. Poucas pessoas têm a sorte, vamos dizer assim, das mães deixarem você vestir o que você bem quiser escolher, né? Uhum. Ter esse ato de estilo já desde criança. Mas quando a gente não tem isso, quando a gente vai criando as nossas definições de referências, isso também vai influenciando. E a nossa mente fica muito fechada. E é uma das coisas que eu mais percebo hoje. Às vezes as mulheres têm muito medo por conta da questão do julgamento. Deixam Com de certeza. vestir coisas que até gostam, porque não, mas alguém disse que aquela marca é É. melhor. Não todo mundo vai estar com aquela marca, tipo assim, ela não tem coragem de vestir outra coisa, Sim. porque ela vai estar diferente. Então é muito o que eu brinco, é a questão do efeito manada. Só que todos nós somos únicos, nós temos Uhum. todos uma singularidade. E eu acho que hoje o nosso mercado aí, pelo menos eu vou dizer, não vou dizer só local, mas enfim, também tenho clientes de muitos países, mas o que eu percebo é que parece que o mercado para o público feminino, ele ainda está muito lento para as mulheres entenderem como é importante a gente expressar a nossa singularidade através do que a gente veste, Sim. enfim. Então, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E eu pego muito isso quando eu atendo as clientes, para elas entenderem que quando elas se conhecem, isso é o que elas conseguem fazer linkado credibilidade e posicionamento. Porque as pessoas sempre mais, Ju, eu quero fazer um posicionamento para, sei lá, o Instagram, para não sei o quê. Certo, mas você gosta de quê? Você sabe se. Aí a pessoa fica às vezes perdida, as pessoas não entendem. Não, mas eu cresci que mamãe dizia que eu só podia usar isso Sim. aqui. Não, mamãe dizia que eu só podia usar isso aqui, certo? E você? Às vezes a pessoa está numa fase da vida, 40 anos, geralmente é mais ou menos a idade que eu mais vejo. Faz, Ju, eu não sei o que eu gosto. Se eu soltar ela num shopping, ela não sabe o que comprar porque ela não tem uma amiga para escolher por ela. Então, como a gente precisa também trabalhar as nossas mentes, né? Ju, nossa, isso é tão importante que você falou. E o que eu vejo hoje em dia das criações, da educação realmente de crianças, é que, graças a Deus, está mudando muito. Porque as mães, os pais estão deixando livre a criança. A criança quer usar fantasia, vai de fantasia. Como é que você quer se vestir? Quer misturar tudo? Mistura tudo. Então, isso é muito importante, porque eu acho que praticamente todos nós, assim, pelo menos na nossa geração, ali, né, anos 80, anos 90, passou por isso. E não foi por maldade dos nossos pais, né? Não foi por nada, porque às vezes era aquilo que era visto, era Isso. aquela caixa que a gente era colocado, entendeu? E tinha medo de sofrer com tal julgamento. E tinha medo, eu pelo menos queria usar mais roupa de rock, roupa de menino e tal. E foi podando, né? Assim, não por maldade, como eu tô falando, Sim. mas isso faz com que a gente se recolha e que a gente tente se encaixar na adolescência, que a gente quer usar o que todo mundo usa e não consegue cada vez menos identificar seu estilo. Como eu sempre gostei de moda, desde os 8 anos, costuro, né? Sempre me identifiquei. Por dado momento ali, quando eu estava no final do colégio para entrar na faculdade, eu fiz, vou fazer o que de formação? Contabilidade, porque tem mais área de emprego.
área criativa, né? Acabou, eu tinha Sim. deixado de lado. Claro que eu fazia minhas coisas, fazia na mão mesmo, quando tava sem máquina, costurava na mão. Mas é algo que a gente vai deixando de lado. E eu pensava o quê? Ah, vai ser um hobby, só para quando eu me aposentar. Então, a gente vai deixando isso de lado. E vai criando essas inseguranças. E do mesmo jeito que uma criança que é podada por isso, um menino que quer se vestir diferente, ah, não, porque homem tem que se vestir assado. Isso vai podando, vai cortando nossas asinhas, né? Isso mexe muito com nossa segurança, inclusive quando a gente é mais velho, né? E aí eu fico muito feliz em ver quando a criação, assim, de pessoas, assim, eu vejo, poxa, essa criança vai virar uma pessoa massa, uma pessoa tão segura, uma pessoa tão única, sabe? Que consegue expressar quem ela é. Então, isso é muito importante. Apesar de a gente, principalmente o pessoal lá dos anos 80, 90, né, ter Isso. passado muito por isso, hoje cada vez mais a gente entende que não é bem assim. E isso eu vejo muito reflexo na nossa sala de prova. Sim. Porque na nossa sala de prova, às vezes, principalmente para noiva, às vezes a gente quer limitar a quantidade de pessoas que acompanham. A gente quer muito limitar porque tem pessoas que às vezes não conseguem compreender. Às vezes, mães que ainda têm esse vício. E a gente vê as clientes cada vez mais confusas, que não conseguem expressar o que elas querem. E a mãe fala, ah, mas eu gosto daquilo. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Mas não é pra ela gostar. É. É pra pessoa gostar. Então, a gente vê muito esse reflexo. E a pessoa, às vezes, pra gente, ai, o que que eu levo? O que ficou melhor em mim? Eu fiz, olha, não adianta eu dizer que X vestido, pra mim, não tem dúvida, ficou impecável em você de todas as formas. Eu quero que você esteja se sentindo bem na festa, confortável, dançando, bebendo, se divertindo, desfilando. Porque pra mim, ó, isso é que sustenta o look. Essa postura de você estar com essa autoconfiança. Então, assim, a gente vê esse reflexo na sala de prova, de como as pessoas passam a depender dessa opinião de outras pessoas, né? E como isso acaba, às vezes, interferindo até no processo criativo. Que a gente que a gente identifica a pessoa com um estilo pessoal, mas outra pessoa fala que é outro estilo, e acaba interferindo nisso. Eu passei por isso, mas no sentido que eu tinha receio, né? Na verdade, o meu processo criativo com Júlia só foi eu mesmo, ninguém foi, e Seridó, né? Meu estilão, que Sempre. participou de tudo. Mas, assim, eu tive o receio de levar justamente por isso, porque fica aquela coisa, né? Assim, não que eu acho que a minha mãe fosse querer outro modelo, né? Porque ela até hoje é apaixonada pelo vestido que você fez, mas era um momento que eu queria poder ter essa liberdade. Então, tipo assim, se Sem eu gostasse, interferência, né? tipo, se as pessoas não gostassem, cara, o problema era delas, o dia era meu, tem que ser algo que eu gostasse. Então, eu tinha muito receio de levar alguma amiga, levar a minha mãe, e as pessoas ficarem, ah, mas eu não gosto, mas eu gosto mais assim. E aí acaba que a gente cede meio que para não, sabe, ser. E eu disse, não quero ninguém, mamãe fazer. Quando é que você vai provar? Eu disse, surpresa, surpresa. Aí ficou o tempo todo assim, porque eu queria que fosse aquela coisa surpresa, literalmente, para todo mundo. Porque na hora que eu me vestisse e eu me sentisse pleníssima, maravilhosa, a deusa, tudo de maravilhoso, não tinha como as pessoas não olharem e se emocionarem. Não tem. Então, assim, isso é muito importante, né? E a gente passou a ver cada vez mais, assim como você, outras clientes que fizeram todo o processo sozinha, e elas relatando que o tamanho da emoção foi tão grande no dia da festa, porque às vezes é a mãe que acompanha, né? Mas, tipo assim, de ninguém ter visto, e a família toda se emocionando, e reconhecendo a pessoa naquela peça. E mesmo que vai dar uma opinião aqui e acolá, e mesmo que tá lá com a gente na sala de prova, ah, minha mãe não gosta das costas assim, mas vai chegar, vai reconhecer a filha. E isso é muito emocionante, é muito legal. É muito legal. Até hoje, acho que vai ficar sempre icônico para tudo, né? Assim, não só vestido, adereço, brinco, a festa em si também foi muito boa. Eu aproveitei tudo que eu podia, enfim. Então, eu acho que é muito importante isso. Às vezes a gente precisa muito entender como é legal a gente poder opinar e ter essa liberdade, porque as pessoas querem ajudar, mas infelizmente nem sempre elas conseguem. Elas dão muita opinião das experiências que elas tiveram. Então eu penso muito nisso também. Sim. Quando alguém me pede uma opinião, às vezes a cliente, Ju, mas você gosta? Eu faço, mas como você se sente? Sim. Primeiro me diga como você se sente. Ah, e tal. Isso é para tudo, né? Ah, é porque... Não, me diga se você gostou. Diga primeiro como você se sente. Ah, eu me senti assim. Então, vamos lá. Ó, tecnicamente, a modelagem ideal era assim, assim, assado. Mas você se reconhece como? É a mesma coisa que eu falo para tudo, para as cores, principalmente. Ah, mas eu não uso X-cor.
tudo bem, não tem problema. A paleta tem inúmeras cores para você usar, mas tente usar, sei lá, num calçado, numa unha, às vezes num batom. E quando eu vou vendo, a pessoa faz, Ju, eu amo essa cor. E era uma cor que a pessoa dizia, não vou usar nem a pau. E quando vê, a pessoa vai se permitindo. Então, eu acho Isso. que é muito disso, assim. Eu gosto muito de pensar que a moda, ela é para nos permitir, é para nos libertar, né? E quando a gente consegue trazer muito essa ideia do handmade, da moda autoral, a gente traz cada vez mais a nossa identidade e a gente traz cada vez mais a nossa essência, como isso é importante, né? É, com certeza. E esse trabalho de consultoria de imagem, estilo, comunicação, a gente vê essa libertação das nossas clientes, entendeu? Porque tem clientes que a gente fala assim, poxa, deve ser muito difícil viver dessa forma, com uma dependência. A gente vê a angústia, às Sim, vezes, delas. Ah, elas querem realmente essa tomada de decisão. E como esse tipo de serviço ajuda elas? Tem pessoas que realmente, naturalmente, são mais indecisas e acontece. Eu tô sim. lá, a gente entende, às vezes, ansiosas, né? Por causa do momento, são momentos importantes. E a gente compreende demais. Eu tô lá para explicar a mesma coisa 10 mil vezes, se for necessário. Tenho toda a paciência do mundo. Mas é importante que a pessoa esteja segura, no final das contas, né? Então, eu acho que esse tipo de consultoria, como a moda autoral criada para ela, eu acho que tá tudo para ajudar a pessoa, né, a conseguir se expressar. É, isso é muito importante. Pois é, tivemos essa conversa aí incrível com Júlia, para a gente poder trazer, né, um pouco dessa visão dela como estilista também, para a gente entender como a moda autoral, seja aqui, seja da sua cidade, como ela é importante para a gente perceber que elas carregam um propósito, elas carregam um pouquinho da nossa Sim, identidade, nossa autenticidade. É muito mais do que tendência, é sobre autenticidade, é sobre autoestima, é o é sobre reflexo da essência. presença, é o É, reflexo. Então, é. assim, que a gente tenha conseguido, através desse bate-papo, trazer isso para as pessoas que vão nos assistir. E eu queria muito agradecer a Júlia, né, por ter aceitado, por vir compartilhar também a visão, a experiência dela, para ser uma história de inspiração também para quem vai estar nos assistindo, porque também essa é a ideia do podcast, trazermos pessoas que também inspirem outras através das histórias, né? A gente nem tem noção de quantas pessoas a gente vai atingir, quem sabe em Sim, alguma cidade alguém que tem o sonho de ser estilista, alguém que queira, sim. né, trabalhar com isso, alguém que tenha talvez medo, receio de valorizar, de comprar uma peça que só ela vai ter, que ela Uhum. entenda que isso é o É, que máximo, que isso é isso é único incrível, demais, que isso é é. único demais, né? E, Então, isso é muito, muito importante. pois é, e saber que quando a gente veste algo autoral, exatamente a gente está vestindo uma história, se não é a nossa, se não é criado para nós, é a história da nossa região, que é de Isso. um artista, de um artesão local, né? A história daquele designer. Então, isso ajuda a fortalecer, a valorizar, né, a É. moda regional. E é como você falou, cada peça ela tem uma mensagem, né? Então, você tem o poder de escolher realmente a mensagem que você quer transmitir. Como isso Exato. é maravilhoso. Então, obrigada, Júlia, por Eu ter que estado aqui. agradeço. Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito honrada, né? Eu sou muito fã do seu trabalho. E quem está escutando também não deixe de acompanhar o meu, né? Julia Sim, Lindbergh Collection é o da marca e Estúdio Jutu é da nossa plataforma de aluguel. estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Espelho, Espelho Meu. Então, se inscreva no canal para vocês estarem por dentro e acompanhando todos os nossos episódios.